Amém. Abra sua Bíblia comigo, meus queridos irmãos, por favor. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 6. Evangelho de Jesus Cristo, Marcos, capítulo 6. Nós vamos ler alguns versículos finais, do versículo 45 até o 52. Enquanto você abre aí a sua Bíblia, ou abre o aplicativo no seu celular, já vai se ligando com o Senhor e na sua palavra, pedindo ao Senhor que Ele fale ao seu coração. Marcos escreve assim, capítulo 6, versículo 45. E imediatamente obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele foi ao monte para orar. E ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, e ele sozinho em terra. E viu-os fatigados a remar, porque o vento lhes era contrário. Perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles ouviram andar sobre o mar, imaginaram que fosse um espírito, e gritaram, porque todos o viram e perturbaram-se. Imediatamente falou com eles e disse-lhes, tende bom ânimo, sou eu, não tenhais medo. E subiu para junto deles no barco, e o vento cessou. E ficaram maravilhados em si mesmos, além da medida, pois eles não tinham considerado o milagre dos pães, pois o seu coração estava endurecido. Esse registro de Marcos, nós também achamos Mateus, que escreve sobre esse fato no capítulo 14, do verso 22 a 33, e também em João, capítulo 6, do 16 ao 21. Jesus escolhe os seus 12 discípulos e começa a dar a eles ordens expressas de comissionamento para que eles participem da missão que ele vier a fazer na terra. O Evangelho, essa palavra, Evangelho, a anunciação das boas novas. O próprio Deus que se encarna, nasce de uma virgem e vem estar conosco nessa terra amaldiçoada por causa do pecado. Ele chama para si, nessa missão, os 12 apóstolos. Mas não eram somente 12 apóstolos, mas também haviam outros discípulos. E é assim que começa mais ou menos esse capítulo 6 de Marcos. Ele escolhe esses homens e envia-os de 2 em 2, dando-lhes poder sobre os espíritos imundos. E dando-lhes ordens expressas de como que tinha que ser essa missão. Essa missão, eles deveriam ir sem levar nada em seus alforjes. A sua jornada, eles iriam levar somente o cajado. Eles não iam nem se preocupar com o pão do dia. A missão de Deus sobre a terra ainda não terminou. Jesus expressamente diz assim: o meu Pai trabalha até agora e eu também. A igreja do Senhor Jesus, que somos eu e você nesse conjunto, a igreja do Senhor Jesus não são essas paredes,
Não são esses instrumentos, mas são pessoas engajadas na missão. O Senhor te chamou desde antes da eternidade. Ele te elegeu em Cristo Jesus para as boas obras nele. Não que você e eu tivéssemos alguma coisa para oferecer. Não, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos afastados das alianças de Deus, sem Deus no mundo. Mas mesmo assim Ele nos elegeu. Foi vontade dEle. Ele olhou para você e diz: esse ou essa é minha. Vou chamá-lo e vou comissioná-lo. E nesse comissionamento, há regras para a vida do crente. E essa regra é confiar unicamente naquele que te chamou. Não é para confiar nas circunstâncias boas, favoráveis. Não é para confiar na conta bancária cheia de dinheiro, nem naquele cartão de crédito com limite, sem limite, nem na boa saúde. Diz a palavra de Deus que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. O Senhor, Ele escolheu os fracos para confundir os fortes. Ele escolheu você. Ele escolheu você. E a única regra é confiar naquele que te chamou. Porque aquele que te chamou, ele é também conhecido como autor e consumador da fé. Ele faz com que a fé brote, ele fez com que a fé brotasse em seu coração, e você olhando para si mesmo, você chegou à conclusão que você precisava de um Salvador, e você entregou a sua vida a Cristo. Esse mesmo Espírito e essa mesma palavra que um dia te trouxe para a luz, é o mesmo Espírito e a mesma palavra que te sustenta na caminhada com Ele. É o mesmo Senhor. Mas percebam esse capítulo. Os 12 estavam cansados. O primeiro ano da missão do Senhor foi um ano muito ativo. Ele andou muito. Ele percorreu aquelas terras. E você imagine que não tinha Uber naquele tempo. Não tinha WhatsApp. Não tinha celular. Nem o motofrete. Quando muito, talvez tivesse aí um burrinho. Ou um camelo. Mas Jesus percorreu aquelas regiões a pé. Com os seus discípulos. Eu e você devemos compreender que seguir a Jesus não é fácil. Seguir o Senhor que nos chamou não é uma caminhada fácil. É uma caminhada que vai cansando. Vai cansando. E o Senhor sabe quando você está cansado. O Senhor sabe quais são os seus limites. O título dessa mensagem é Obediência, mas poderia bem ser as tempestades da alma. O Senhor sabe quem é você, Ele sabe as suas estruturas, Ele conhece a sua história, Ele conhece a sua cultura, Ele conhece os seus pensamentos, Ele sabe exatamente até onde você vai conseguir ir. Ele conhece quando as suas forças estão se acabando. Ele sabe de tudo a respeito de mim e de você. E Jesus sabia que aqueles homens que estavam seguindo Ele estavam cansados.
Então ele tentou fazer com que eles tivessem um tempo de descanso. Mas sabe aquelas férias frustradas? Quando tudo dá errado. Você já está com a passagem comprada. Você já está com as reservas de hotel devidamente na sua carteira, está tudo certinho, você está se dirigindo para o aeroporto, para pegar o seu avião e ir para aquelas férias que você planejou, aquele tempo de descanso, e de repente vem uma notícia que inverte todo o cronograma, muda toda a agenda. Quando eles chegaram, Jesus foi logo identificado e multidões iam atrás dele. Nesse capítulo 6 nós temos aqui 2 fatos muito interessantes. O primeiro deles é a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes para uma multidão de pessoas. Lendo assim, parece que é coisa fácil, não? Jesus fez um milagre, porque Ele pode. Ele tem todo o poder, mas os discípulos tiveram que carregar os cestos para servir 5.000 pessoas. E depois de servir as 5.000 pessoas, tiveram que repassar, trazendo aquilo que sobrou. Isso dá trabalho. E para adicionar uma pitada de sal nesse contexto do texto, eles recebem uma notícia que vai abalar o coração deles. João Batista foi assassinado. Ele que é tido por um grande homem de Deus, um profeta de Deus, ele é assassinado. Sabe, é o tipo de notícia que abala as pessoas. Abalaram aqueles homens. Há notícias que abalam nossas mentes, sim ou não? Quando você está trabalhando, está cansado, aí vem aquela notícia que é para derrubar. E esses 2 movimentos vão caminhar, e Marcos ele não fala aqui nesse texto, mas João vai dizer que isso começou a mover o espírito daqueles homens, para tomar uma decisão, para dar fim a tanto sofrimento. João vai dizer em capítulo 6, versículo 15, se não me falha a memória, que aquela multidão e os discípulos, vendo tudo isso, eles intentaram então pegar Jesus, levar para Jerusalém e declará-lo rei sobre Israel. Essa era a vontade daqueles homens. Aqueles homens marcados pelo cansaço, marcados pelo sofrimento, marcados pelas más notícias, eles queriam dar cabo imediatamente do sofrimento, fazendo Jesus rei. Ora, se ele é capaz de alimentar 5.000 pessoas só com alguns pãezinhos, se ele é capaz de fazer milagres e maravilhas, ele é muito bem capaz de governar com justiça sobre essa terra marcada pela feiura do pecado. Mas muitas vezes nós esperamos que o Senhor nos responda de alguma forma, mas Ele vai responder de outra. E agora nós vamos entrar no texto que lemos. E imediatamente obrigou os seus discípulos, algumas versões assim, compeliu. E para você entender a força desse verbo, eu vou te dar um exemplo. Você, mamãe, quando o seu filho vai sair cedo de casa, e você diz assim, filho, leva a blusa porque vai fazer frio. Quando você só fala, só uma sugestão. Ele pode levar e normalmente, não leva. Filho, leva o guarda-chuva porque hoje vai. E ele leva. Não, porque foi uma sugestão. Mas aqui, esse verbo tem uma outra força. E você vai entender. E aí você, mamãe, fala assim, filho, aqui está o guarda-chuva. Aí você pega o braço dele,
Abre a mão. Ele abre a mão, fecha a mão, pega o guarda-chuva, vira o bichinho de lá. Vamos, vai trabalhar. Isso é não uma sugestão, mas uma ordem. É isso que é o verbo compelir, uma ordem. Jesus já tinha feito uma leitura de tudo que estava se passando. Eles sabiam que os seus discípulos estavam cansados, então ele dá uma ordem, e essa ordem é que eles entrassem no barco, acabassem com as férias e fossem para o outro lado da Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Há momentos na vida do crente e do servo de Deus que ele não entende porque certas ordens vêm do Senhor, mas é necessário obedecer. O ideal é que eles permanecessem ali. E eu imagino Pedro, João, Tiago, Bartolomeu. Jesus vai ser rei. O que você vai ser no reino dele? Eu vou ser o rei, eu vou ser o ministro das relações públicas. E você, João? Eu vou ser o ministro da ação social. E Pedro? Eu vou ser o ministro da economia. Eu vou fazer parte desse reino. Mas a ordem vem ao contrário. Porque a missão de Deus não é a nossa missão, corrigindo, a nossa missão e aquilo que nós pensamos a respeito do reino de Deus, não é necessariamente a missão de Deus e aquilo que o reino de Deus realmente significa. Você me entende isso? Jovens que estão aí no fundão, cheios de hormônios e de muita energia. Isso aqui é um princípio para vocês. Às vezes você tem a força, a energia, o tempo, mas tudo vai na direção contrária, porque o Senhor está mandando você entrar no barco e ir para o outro lado. Porque Jesus conhecia esses corações. Jesus conhecia o que ia no coração dessa gente, as multidões. E ele, tendo despedido, ele foi ao monte para orar. Ele precisava orar. E parece-me que os motivos da oração de Jesus naquele dia eram dois motivos. Primeiro, Senhor, revela a eles o real sentido do que é o reino dos céus. E o segundo motivo, Senhor, que eles compreendam a minha missão e a missão deles nessa terra. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não depende de política, ela não depende de dinheiro, ela não depende de nenhuma ação humana, ela não depende de esforço ou de boa vontade de ninguém, porque quem é o cabeça dessa igreja é o próprio Senhor que dirige a sua igreja. E às vezes nós queremos confiar na nossa própria sabedoria, nós queremos confiar nas nossas próprias forças, nas formas como nós fazemos a coisa dentro da igreja funcionar. Mas não nos esqueçamos que muitas vezes o Senhor vai chacoalhar a sua igreja como se chacoalha um pé de figueira, até que todos os figos caiam, até que todas as folhas caiam e ela fique seca, para que ela possa dar novos frutos e novas folhas, porque é Ele quem dirige. O Senhor Jesus está exatamente nessa hora intercedendo por mim e por você. Ele está intercedendo para que nós alinhemos o nosso coração ao coração dEle. Que para nós, às vezes, as soluções são mais práticas, mais diretas. Mas não podemos esquecer que antes é melhor obedecer do que sacrificar. E aqui vai o sentido da vida. O Senhor deu uma vida para você. Ele deu dons para você.
Ele deu talentos para você. Ele te dotou de salvação e graça sobre graça. E é necessário que você tenha maturidade espiritual para compreender por onde Jesus vai andar, para que você possa andar com Ele. Jesus está orando por mim e por você. Versículo 47 diz: e ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, e ele sozinho em terra. Você já teve a sensação de estar completamente só? Completamente abandonado? Você já teve a sensação perguntando para Deus: Senhor, aonde tu estás? Quem já fez essa pergunta? Quando você está lá no corredor do hospital, quando você está lá no seu quarto, chorando, quando a sua alma está sendo atribulada, a sua mente é atingida por milhares e milhares de questionamentos, e você parece que está: Senhor, eu estou sozinho, aonde está o Senhor? O Senhor está olhando para você e intercedendo por você. Você não está só. E olha só, da onde Jesus estava ali em terra. Versículo 48, e vi-os fatigados a remar, porque o vento lhes era contrário. Jesus está olhando para você. Jesus está olhando. Ele está observando você. Às vezes nós queremos estar onde Jesus está. Sim ou não? É verdade que espiritualmente Ele está dentro do nosso coração. Isso é uma verdade. Porque parece que onde Jesus está, tem segurança, tem paz, tem conforto, tem alegria. Mas quando o Senhor dá ordem para aqueles homens irem para o outro lado da margem daquele grande lago, eles cumpriram a ordem, eles foram obrigados a cumprir a ordem. Muitas vezes Deus vai fazer com que você seja obrigado a cumprir as suas ordens. E parece-me que quando nós somos obedientes ao Senhor, o que nós esperamos que o Senhor... dessa obediência? Vamos lá. Vamos voltar lá para dentro da casa. Papai fala para o filhinho: filhinho, se você tirar boas notas esse ano, você vai ganhar uma Não, pastor, não é mais bicicleta. Agora não é mais bicicleta, agora é um iPhone. Na minha época era bicicleta. Caloi 10. Com marcha dianteira e traseira. Que as primeiras só vinham com a marcha traseira, com o freio traseiro. Quando nós obedecemos às ordens do Senhor, o que você espera na sua alma? Você espera tudo, menos turbulências, sim ou não? Quando pregaram o Evangelho para você, talvez alguém tenha dito para você inadvertidamente: venha para Jesus, porque a sua vida vai mudar. Você não terá mais lutas, você não terá mais dores. Só se for no além, porque aqui... Isso não é Evangelho. E aqui eu abro parênteses para vocês. Se você está evangelizando alguém dessa forma, você está evangelizando errado. Que Jesus não está prometendo conforto nessa terra. Jesus não está prometendo paz nessa terra. Jesus não está
prometendo riquezas nessa terra. Mas ele diz: no mundo tereis aflições. Tende, porque eu e vós também vencereis. É necessário obedecer, porque é na obediência que a vontade de Deus vai se confirmando. Veja só. Então, o texto diz assim: perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar. Só para você entender o texto aqui, o tempo aqui é marcado segundo o relógio judeu. Vigília, quarta vigília. O dia para o judeu começa às 6 da manhã. Então o primeiro turno do tempo é das 6 às 9 da manhã. O segundo turno é das 9 ao meio-dia. O terceiro momento é do meio-dia às 15 horas. Depois das 15 às 18. E aí, a partir das 18, começa o primeiro tempo, a medida da noite. Das 18 até as 21 é a primeira vigília. Das 21 até meia-noite, segunda vigília. Da meia-noite às 3 da madrugada, a terceira vigília. E das 3 da madrugada até as 6 da manhã, a quarta vigília. Entenderam? Compreenderam a contagem do tempo? Quando aqueles homens estavam sendo açoitados pelo vento e pela tempestade, Jesus foi logo ao encontro deles? Me parece que não. Foi só na quarta vigília depois das 3. Isso pode falar para nós algumas coisas muito importantes. Você acha que Jesus está demorando em vir ao seu socorro? Você acha que Deus está demorando a ouvir a tua oração? Você acha que Deus está sendo meio que displicente com a sua causa? Você acha que Ele não está muito ligando pelo teu sofrimento, que a tua alma está sendo sacudida, e Ele está lá na terra. Ele está só observando. Irmãos, e aqui nós temos uma lição. A maturidade cristã, ela é forjada, como se forja o aço, em altas temperaturas, é combatida de martelo, até que você tome a forma daquele que te chamou. Você está tanto orando: Senhor, eu quero ser como Tu és, eu quero Te seguir, eu quero fazer as Tuas obras, eu quero ser a imagem do Filho de Deus. Mas saiba que Ele vai forjar a tua alma, Ele vai te levar por situações para que você possa crescer nele e somente nele. Parece que Ele está demorando, parece que Ele está tardando, mas lá pela quarta vigília da noite, depois de longas horas de escuridão, eu não sei vocês, mas eu já tive minhas experiências com o mar e com o lago. O mar, à noite, é um breu. Não se enxerga um palmo à frente do nariz. E quando o mar está bravo, você não tem referência nenhuma, a não ser que você esteja com uma lâmpada em suas mãos. E mesmo assim, você não sabe para onde está indo o barco. Ele vai sendo açoitado e açoitado e açoitado.
Aqueles homens estavam na tribulação daquela tempestade. Você está na tribulação das suas tempestades. Mas o Senhor vem pela quarta vigília, porque Ele não tarda. Ele sempre chega na hora certa. Ele vem. E Ele vem sobre as águas. Ele vem sobre as águas. Isso significa que não importa as circunstâncias da sua vida, as circunstâncias daquela situação do barco sendo encapelado pelas ondas daquele lago, o vento levando eles de um lado para o outro. Jesus vai vir andando sobre as águas para mostrar que as ondas do mar estão sob o seu controle. O vento que está batendo está sob o seu controle. Tudo está sob o seu controle, porque Ele não tirou os olhos nem um só momento daqueles homens. E Deus não tira os olhos de você. Ele não tira os olhos de você. Mas Ele veio andando sobre o mar para mostrar para você que não importa a circunstância, Ele continua sendo o Senhor da sua vida. Ele continua sendo o Senhor da igreja. Ele continua sendo o Senhor do tempo e do espaço. Ele governa todas as coisas. Ele governa todas as coisas. Aí vem Jesus. Aqueles homens deviam estar tão cansados, tão afadigados, tão desolados, que ao verem Jesus, eles perceberam que era o Jesus. E algumas traduções estão assim, que eles pensavam que era um fantasma. E Jesus vem, eles olham e imaginam que é um fantasma e gritam. Às vezes a luta é tão grande, às vezes a luta é tão renhida, que até quando Jesus se aproxima, nós duvidamos se é Ele mesmo. Nós duvidamos porque parece que a fé vai morrendo. Parece que a fé vai se tornando tão pequenininha. As esperanças estão no mesmo sentido da fé. Sem esperança e sem fé. Que duvidamos que quando Ele se manifesta, é Ele mesmo. Poxa, mas Ele demorou tanto. Ele demorou tanto. Não pode ser Ele. Não, é um fantasma. É um espírito. Mas Jesus diz para aqueles homens: não temas, sou eu. Não temas, sou eu. Quais são as suas lutas? Quais são os grandes dilemas do seu coração? O que te atribula? O que te dói? O que você não entende que está acontecendo? Mas o Senhor diz para você: não temas, sou eu. Sou eu. Versículo 50. Tem de bom ânimo, sou eu, não tenhais medo. E subiu para junto deles no barco, e o vento cessou. E ficaram maravilhados em si mesmos, além da medida.
pois eles não tinham considerado o milagre dos pães, pois o seu coração estava endurecido. Como está seu coração? O Senhor está apontando para você atravessar, e você quer ficar. E está te dando uma ordem de ir, e você quer ficar. Ele está direcionando você, vai! E você fala, não vou. Mas aí você decide ir. E no meio do caminho você é tomado por uma avalanche. Confusão de alma e pensamento. Você não é único, sabia? Você não é único. Deixa eu contar para você 2 historinhas fáceis. Um jovem ruivo, o menor dos filhos de um homem de uma cidade chamada Belém. Veio um profeta de Deus, adentra aquela casa, para procurar o próximo rei de Israel. Aquele jovem, ele nem na casa estava, ele estava apacentando as ovelhas do seu pai. Mandaram chamá-lo. Talvez ele tivesse 15, 16 ou 17 anos. E ele foi ungido rei de Israel, Davi. Mas entre a unção e o trono, Davi teve que fugir. Davi teve que se resguardar ou esconder dentro de uma caverna úmida e fria. Teve até que fazer papel de doido. Mas a ordem e o chamamento de Deus eram claros. Você será rei em Israel. Eu não sei o que Deus tem falado ao seu coração, mas entre o teu chamamento e a glória, existe o preparo que Deus está fazendo com a sua vida. Outro exemplo é quando Paulo, em sua segunda viagem missionária, ele tentava ir para a Europa, então o Espírito disse, não, você não vai. E ele foi para uma cidade em que ele foi apedrejado, ele foi preso, levou açoites. Ele estava cumprindo a obediência, ele estava obedecendo a palavra de Deus, ele estava obedecendo. Aí ele vai escrever lá em Filipenses, esse sofrimento que eu tenho agora, é para que o Evangelho esteja livre em mim para vocês. O Evangelho está livre em você. Deus pode contar com a sua obediência. Deus pode contar com o seu sim. Deus pode contar com a sua vocação que Ele fez com você, o chamamento que Ele fez para você. Saiba que virão tempestades, mas nessa tempestade Ele está formatando o seu pensamento, Ele está mudando a sua vida, Ele está transformando o seu caráter. Porque assim como Ele foi para a cruz, nós também estamos indo para a cruz, morrendo todos os dias para os nossos desejos, para aquilo que nós queríamos fazer, para que Ele receba a honra e a glória para sempre. Você quer ver refletir a glória de Deus no seu rosto?
Ah, quantos que gostariam de ser como Moisés quando desceu do monte? Moisés desceu do monte e as pessoas não conseguiam olhar para o seu rosto, porque o seu rosto... Nós queremos ser como Moisés. Nós queremos ser como Paulo. Nós queremos ser como os heróis da fé descritos em Hebreus 11. Mas é necessário também que nós tenhamos a consciência que nós vamos pagar um preço nessa missão. E você quer um consolo nessa manhã? Os discípulos voltaram de uma jornada. Eles voltaram alegres. Senhor, nós expulsamos os demônios. Senhor, nós curamos os enfermos. Yes! E Jesus falou: calma, calma. Alegrem-se, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. No livro da vida. Como igreja do Senhor, nós não podemos parar. Como chamados, vocacionados, nós não devemos parar. Porque haverá consolo para aqueles que permanecerem. Você não está entendendo nada que está acontecendo com você hoje? Não tem problema, porque você vai chegar do outro lado. Às vezes, eu vi uma garotinha aqui hoje, ela estava toda machucada. Às vezes você vai chegar faltando um olho, faltando uma perna, todo ralado. Mas você vai chegar. Você vai chegar. Vale a pena permanecer na missão. Vale a pena permanecer em Cristo. Vale a pena, vale a pena, vale a pena. Curve seus olhos, suas mentes, suas frontes. Feche seus olhos. Tem um louvor lá que chama Deus cuidará de ti. Não sei quem conhece. Não desanimes, porque Deus cuidará de ti. Vocês devem odiar o pastor, né? Eu venho na última hora, né? Com essas coisas, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ele é muito apropriado para cantar essa manhã. Não desanimes, que Deus proverá. Deus velará por ti. Sob as suas asas te acolherá. Deus velará por ti. Deus cuidará de ti. No teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu terno amor, Deus velará por ti. Nos desalentos, nas provações, lembra-te deles nas tentações. Tudo que pedes, Ele fará, e o que precisas não negará. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Ele te atende, te ama bem. Deus
velará por ti. Conhece? Ninguém conhece? Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provastes teu terno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Última estrofe. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Ele te estende, te ama bem, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Senhor, estamos na tua presença nessa manhã. Tu conheces, Senhor, a nossa alma. Tu nos entende bem. Então somente, Senhor, entra nesse nosso barco. Entra no nosso barco, porque nós só assim, Senhor, teremos paz, conforto. Senhor, à medida que Tu trabalhas na nossa alma, no nosso coração, Senhor, que a Tua presença não nos falte. Transforma-nos, Senhor, conforme a imagem do Teu Filho. Transforma-nos, Senhor, a ponto de termos a maturidade espiritual para nunca deixarmos de lado a missão, nunca deixarmos de lado o chamado, nunca deixarmos de lado a vocação, nunca deixarmos de lado o Senhor que nos amou primeiro. Senhor, ministra essa manhã, Senhor, em cada coração, a palavra do Senhor. Que haja rios de água viva vindo do Teu trono, Senhor, para esse deserto de coração. Que haja, Senhor, mananciais de água viva, Senhor, em cada ser. Que haja direcionamento. Ó Senhor, confirma os Teus filhos na obediência da fé, na caminhada cristã, porque o Senhor tem cuidado de nós. Abençoa, Senhor, e guarda, em nome de Jesus, em nome de Jesus.